Hello everyone! 4 p.m. in the United States. Yes! 4 horas da tarde aqui nos Estados Unidos, 5 horas aí do Brasil. Aqui estamos! Vamos hoje falar sobre 5 técnicas, 5 estratégias para você aprender inglês mais rápido. Essas técnicas, elas potencializam o que você já faz. E também no final vai ter um bônus, que é mais uma coisa que eu vou trazer, que eu aprendi e eu quero dividir com vocês, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, ok? Bom, me diz aqui, vocês que estão chegando, fala aqui pra mim um pouquinho como que vocês fazem para estudar inglês, para aprender inglês. Vocês têm uma forma diferente? Muita gente fala pra mim que tem coisas que funcionam pra elas, outras pessoas falam, pra mim não funciona muito desse jeito. E é isso mesmo, nós somos seres diferentes, nós temos personalidades diferentes e a gente aprende de formas diferentes. E isso é o que traz tanta coisa bonita, né, pro nosso mundo. E é isso também que traz certas dificuldades que umas pessoas têm e que outras não têm, né? Às vezes a gente fica passando aí um tempo querendo se comparar, porque fulano aprende com tanta rapidez e eu não, mas cada um vê de uma forma, né? Olha, a Anne tá dizendo, pra ela, música e filmes é a forma que ela usa para aprender. Isso é muito legal. Eu não vou falar aqui exatamente qual é a minha forma preferida para aprender nesse momento, porque eu vou falar aqui mais um pouquinho pra frente, na hora que eu for falar as técnicas que eu vou mostrar pra vocês, que uma das formas é uma forma que eu costumava fazer para aprender e que funcionou super bem pra mim, mas por causa da minha personalidade, né? Mas cada pessoa tem uma forma, né? Não sei se vocês viram meus stories um pouco antes, eu tava dizendo aqui. Eu coloquei a live toda no papel, porque pra mim escrever ajuda a concentrar, a guardar as coisas. Mas se pra mim funciona, talvez pra você não funcione, certo? Então cada pessoa tem uma forma. Então, vamos começar logo as técnicas, são muitas coisas, são várias páginas que eu escrevi aqui. Olha, a Marisa tá dizendo que ela aprende na rua, ouvindo, mas tá difícil. Sim, mas é assim mesmo. Quanto mais você imerge na cultura, quanto mais você tenta ouvir o que as pessoas falam, presta atenção na conversa dos outros, né? Não é muito educado, mas é muito bom para você praticar, né? Ouvir palavras que você nunca ouviu e depois ir procurar o significado. Olha lá, eu gosto de escrever também para me ajudar a memorizar. Para mim, eu sinto que quando eu coloco no papel, eu vejo, né? Eu sou muito visual, né? Então eu vejo aquilo ali e para mim, às vezes eu tô num lugar, eu lembro, é como se fosse tirado uma foto daquele papel que eu estudei. Mas enfim, vamos lá. Olha só, tem um livro que eu busquei que ele se chama How We Learn, que a tradução dele é Como Aprendemos, né? Como nós aprendemos. E aí, ele é de um escritor que chama Benedict Carey, que ele é um repórter do New York Times, né? Ele fez esse livro porque ele fez uma pesquisa científica que demonstra algumas técnicas do nosso processo de aprendizado. E aí a gente tem que entender uma coisa. Quando a gente estuda sobre aprendizado, né? Quando a gente faz faculdade, na faculdade a gente tem várias aulas de metodologias de como ensinar certos idiomas, tal. Quem faz pedagogia também tem essas matérias. E a gente aprende muito como que funciona a cabeça das pessoas e como que com o tempo, foram feitas várias tentativas de tentar entender como se aprende, como que as coisas funcionam aqui dentro do cérebro. E com o tempo, essas coisas vão progredindo.
E isso não quer dizer que isso parou lá no passado, na época dos filósofos. Continua até hoje, né? Então, a gente precisa, em primeiro lugar, e isso nem é uma das técnicas, mas é uma das coisas, uma das conclusões que eu tirei ali com esse livro, que a gente precisa se libertar da nossa ideia de estudo, né? A gente carrega com a gente que estudar é sentar numa cadeira, né? E pegar um livro e concentrar ali, ficar em silêncio, ninguém... A nossa ideia é essa. Mas teve muitas, assim, transformações com o tempo. E aí eles foram descobrindo várias coisas. E esse livro foi uma coisa legal, porque tem várias coisas de neurociência, que depois que foi descoberta a neurociência, várias coisas que ligam realmente o que era filosófico, o que se pensava, com como o cérebro funciona. Então essas ligações, elas te ajudam a entender e tem um embasamento científico. Então não é só tipo, eu acho que é assim, não. É como o cérebro funciona e como isso pode trazer benefício para você. Se você souber como que ele funciona, aí você consegue aproveitar os benefícios e parar de cometer erros, né? Não sei se vocês viram um post que eu fiz esses dias atrás sobre os erros que eu cometia quando eu comecei a aprender inglês. E se eu soubesse dessas técnicas de hoje, eu já ia falar, não, isso aqui não dá certo, né? Já teria cortado aí um tempo o tempo que a gente perde tentando sozinho, tentando descobrir como que faz, certo? Então bora lá, vamos para as técnicas. São 5 técnicas mais um bônus que eu vou falar no final. Então anota aí, pega caderno, pega lápis, caneta, que é legal você anotar, colocar assim num canto, ali no cantinho que você costuma estudar, para você dar sempre uma revisada nessas coisas, ver se você está fazendo, até que isso fique natural, essas técnicas fiquem naturais para você, certo? Então vamos lá. Uma técnica, número 1, não estude tudo de uma vez, não estude muito tempo de uma vez, tá? Depois de um tempo que você está sentado estudando, o seu cérebro, ele para de focar no que você está estudando e ele começa a focar no desconforto, entende? Você começa a pensar assim, puxa, eu tô aqui fazendo um esforço, e aí você fica pensando no seu esforço, no seu desconforto, será que eu vou conseguir? E aí você desfoca do assunto, né? Então, ele diz que o legal, o melhor para você fazer é que você dose isso em menos tempo, mas por mais constância. Então, ao invés de, por exemplo, ele dá um exemplo assim, se você molhar um campo, um gramado, molhar ele por 90 minutos durante uma vez só por semana, então você liga a mangueira ali e fica molhando 1h30. Esse gramado vai ficar encharcado e talvez ele não vai conseguir absorver a água da forma correta, né? Você vai acabar matando ali esse gramado. Mas se você dividir 3 vezes por semana, 30 minutos por vez, ele vai receber a quantidade de água que ele comporta, né? Não vai vazar água para fora, e vai ser o que vai dar mais saúde pro gramado, vai crescer mais verde, vai ser mais viçoso. Então é isso que ele tá querendo dizer. Quando a gente recebe muita informação de uma vez, ela escorre pelos cantos, sabe? E a gente não consegue pegar tudo, né? Alguma coisa vai escorrer. Até porque o nosso cérebro tem um tipo de filtro do esquecimento. Ele comporta só uma quantidade de coisas. E ele seleciona o que é importante e o que não é importante. Então, na hora que você está aprendendo, por mais que você está aprendendo um monte de coisa, ele faz essa seleção. E nisso, você acaba perdendo algumas coisas.
Porque o seu cérebro pode achar que não é importante, mas para aquilo que você está aprendendo, tem importância. Sabe assim? Então, é essa diferença, esse cuidado que a gente precisa ter. Então, porque imagina só se a gente guardasse na cabeça tudo, né? Exatamente tudo que a gente aprendesse. A gente ia enlouquecer, porque tudo que passa na frente da gente, tudo, então a gente tem esse filtro, né? Então, ele tem essa característica, então é melhor você estudar pouco, várias vezes e manter a constância, do que você tentar sentar e estudar um monte num dia da semana e deixar o restante pra lá, certo? Agora, a segunda técnica. Essa aqui eu achei super interessante, porque é uma técnica que você pode fazer, é uma coisa que nunca foi falado, nunca foi ensinado. Quando você vai pra escola, por exemplo, você, né, senta, estuda e é isso, né? Vai pra casa, não tem uma mudança de ambiente, por exemplo. E essa técnica é uma técnica que pede para você alternar o ambiente. Para você pode ter sim um cantinho que você mais gosta de estudar. É bom a gente ter um cantinho da gente em casa, pra gente poder estudar, refletir, né? O cantinho do castigo, né? Que a gente senta ali, reflete, faz mudanças e tudo mais. Mas é muito legal se você puder pegar isso que você está aprendendo e estudar em ambientes diferentes, porque ali você vai ter sentidos diferentes, você vai usar outros sentidos, e aí ele ajuda você a aprender de outras formas. Então, por exemplo, se você costuma ler, né, estudar sentado no escritório, se você for sentar, por exemplo, na beira da praia, você vai sentir a brisa, você vai sentir o cheiro, você vai sentir frio, calor, e essas coisas te ajudam a memorizar por outros canais na sua cabeça, né? Eu lembro quando eu estava estudando para vestibular, né, para passar na faculdade, que eu lia várias coisas sobre isso e tinha coisas que diziam assim: use um perfume na hora que você estiver estudando, que seja o mesmo perfume do dia da prova, né? Porque nós temos uma memória olfativa muito forte, é a memória que mais tem memória. Então, quando você muda, você usa outros sentidos na hora que você dedica ali para você aprender alguma coisa, é a hora que você pode encontrar outros caminhos diferentes para você sentir aquelas coisas. E isso ajuda demais. É completamente diferente do que o tradicional de você sentar e estudar. Você está fazendo outras formas e você está recebendo outros sentidos. Isso traz aí, potencializa a sua memória, tá? Agora, a terceira técnica. E a terceira técnica eu acho engraçada, porque era uma coisa que eu fazia, era o que eu fazia quando eu estudava na escola, e é o que me ajudou pra sempre. Eu nem sabia que isso era uma técnica. Olha só. Brinque de escolinha. Faça que você é um professor. Quando você tá aprendendo uma coisa com a intenção de ensinar uma outra pessoa, você aprende 2 vezes. Porque você tem que saber aquilo de verdade. Então, quando eu estudava para uma prova, por exemplo, na escola, eu pegava os livros, eu ia lendo e eu ia como se eu estivesse dando uma aula sobre aquele assunto. E aí surgiam na minha cabeça perguntas do tipo, mas e se for isso? Então eu tentava já responder essas perguntas como se fossem alunos falando comigo. Tudo bem que eu tenho aí essa veia de professora, né? Eu sempre tive isso, eu fiz magistério, né? Nem vou falar a minha idade, mas eu estudei para ser professora. A minha vida, a minha profissão desde o início foi professora, e depois quando eu estava no primeiro ano de faculdade, que eu já estudava inglês um tempo, consegui começar a dar aulas de inglês. Mas
essa ação de você aprender como se você estivesse ensinando uma outra pessoa, como se tivesse uma pessoa do seu lado ali explicando como que funciona, em voz alta, faz você entender muito mais. Dá aquele negócio e fala, ah, é isso, né? E aí você consegue gravar muito mais do que só você receber aquilo e ficar ali quietinho. Você está recebendo e você já está usando. Então, são coisas que você não perde, né? E vai memorizar com certeza. E ainda você vai ter feito anotações, alguma coisa de alguma dúvida que você tenha, ou vai conseguir esclarecer isso logo, porque você já está estudando e ensinando, usando o que você está estudando já na hora, né? Não tem aquele tempo de que você vai depois, depois eu vejo isso. Não, você já tá ali. Então isso é muito bom. Certo? Tá fazendo sentido para vocês? Fala aí pra mim se vocês acham que essas técnicas funcionariam na vida de vocês, se são coisas que vocês já fizeram, são coisas que você acredita. Até agora eu dei 3 técnicas. Uma que é estudar menos por vez, ao invés de estudar tudo de uma vez. A outra que é para você alternar o ambiente, né? Fazer um pouco aqui, um pouco em outro lugar e tal. E a outra que você pode estudar como se você estivesse ensinando alguém. Of course, teacher. Ah lá, o Rodrigo já falou. Rodrigo Alberto Dias. Isso aí, ótimo. Então vamos para a quarta, né? São 5 técnicas mais o bônus, então vamos para a quarta. O Benjamin Carey também falou o seguinte: tem uma coisa que chama aprendizagem distribuída. E é um pouco parecido com aquela primeira técnica que é para você não estudar tudo de uma vez. Só que o que ele diz é o seguinte: para o seu cérebro conseguir reter a informação, né? De tempos em tempos você tem que parar e fazer uma revisão do que já foi, certo? Você volta a uns assuntos antigos. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo do curso do Inglês Sem Estresse, ok? Pessoal, o curso do Inglês Sem Estresse tem as aulas gravadas que o pessoal vai assistindo, né? Eu falo, olha, para nossa mentoria, eu quero que vocês tenham assistido aula tal, tal, tal e tal. Então, durante ali 2 semanas, 3 semanas, as pessoas assistem essas aulas gravadas. E aí, na mentoria, a gente vai rever, vai perguntar e vai, né, retomar aquelas coisas. Então, assim, às vezes a coisa que você viu lá há 3 semanas, há quase um mês atrás, vai ser revista ali na mentoria. Então é uma forma que você pode ter de ter que retomar aquelas coisas, ter certeza que você aprendeu aquilo para você poder continuar, né? E eu sempre falo que tem que estar muito atento, porque o curso Inglês Sem Estresse é um curso, ele é curto, é um curso de 6 meses, apesar que você vai ter acesso ao material para quanto tempo você quiser, mas que eu acompanho ali são 6 meses, um módulo por mês. E geralmente as pessoas acham que vão entrar num curso e dali 3 meses vai começar a estudar porque vai fazer uma prova para passar do semestre. Mas não é assim que funciona, né? O curso ele tem ali que você tem que aprender todo mês, você tem que estar atento, porque um curso comum, o que você aprende no Inglês Sem Estresse, num curso comum você aprende em 5 anos. Então é como se fosse 5 anos em 6 meses. Então você precisa estar atento, não pode perder a atenção, pode deixar para assistir as aulas depois, que você perde o fio da meada e fica pensando que tá difícil. Mas não, é porque você não pegou lá o começo. O começo é super facilzinho. As aulas são todas dadas bem devagar, em português, explicando. Entende? Então, esse momento de você parar e revisar o que foi visto é super importante. Porque talvez você vai encontrar ali uma dúvida que você achou que você não tinha, né? Passou reto, passou direto, mas tem. E aí é a hora que você vai fazendo a sua base. Quando você está aprendendo um idioma, que você tem a base bem sólida, o que vier depois você aprende, ó,
com a maior facilidade, porque você vai ter entendido como que funciona as coisas. Então isso que é super importante. E aí também, quando você for fazer essas revisões aí, sozinho, né, pra você pegar o material que você já viu e ver coisas do mês passado, mês retrasado, que seja, é legal que você também revise em quê? Em lugares diferentes. Da mesma forma que tem aqui, alternar o ambiente. Então vamos supor que você viu aquilo ali num lugar que tinha um cachorro e o cachorro latindo. Ah, depois você vai revisar esse negócio sentado num café. E aí você ouve a pessoa fazendo ali o café, aquela máquina. Outro som que vai se adequar àquilo que você está aprendendo. Então você vai conseguir, como eu falei antes, associar outros sentidos, o sentido da audição, com aquilo que você está aprendendo. Cheiros diferentes, né? Sensações térmicas diferentes. E isso é muito legal, que ele ativa coisas diferentes no seu cérebro. Vocês entendem por que a gente aprende inglês e depois não consegue usar? Porque a gente aprende dentro de uma sala, a gente aprende sentado, estudando, e a gente não traz isso para fora, em momentos que a gente pode usar, que a gente pode, com barulhos diferentes, com cheiros diferentes, entende? O inglês que você aprende fica ali fechado naquela salinha ali que você estudou, naquele caderno ali que você estudou, né? Então você precisa trazer isso para fora, para a vida, para outros ambientes, ativar outros lugares no seu cérebro, certo? Que isso aí ajuda você usar o seu cérebro na potência máxima dele, né? Que vocês já sabem, né? Que a gente usa só uma porcentagem ínfima do nosso cérebro. A gente tem capacidade de muito mais do que a gente consegue alcançar, né? Mas então vamos usar ali todas as formas que a gente consegue usar, certo? Bom, agora a quinta técnica. E aí eu quero ver se vocês, essa técnica, eu vou falar pra vocês. Eu só quero pensar se vocês conseguem imaginar a técnica que é. É uma coisa, primeiro, que pode ser a coisa mais fácil do mundo, da vida, que eu amo demais. E para outras pessoas pode ser a coisa mais difícil do mundo, da vida. O que será que é isso? E todo mundo faz isso. Mas o que será que é essa última técnica? Vocês conseguem pensar o que pode ser? Deixa eu beber um gole d'água aqui. Deixa eu ver se vocês me respondem alguma coisa. Try to speak? Não. É mais fácil que isso. Lógico que a gente tem que try to speak, né? Try, não. Tentar, não, tá? Tentar é para aquelas pessoas que falam, eu tentei, mas não consegui. Fazer, falar. Decorar, a Marisa tá falando, não. Decorar pode ser muito difícil, mas pra mim isso aí é coisa... Gente, é uma coisa que a gente gosta de fazer. Uma coisa que é muito boa. Pra mim, se me deixar, eu faço isso o dia inteiro. Vira o dia. Talvez. Vira o dia. Se me deixar... Ixi. A quinta técnica é dormir. Dormir bem. Gente do céu, a gente precisa dormir. Por quê? Olha só, deixa eu até ler aqui, que tem umas coisas científicas que eu li lá. A primeira metade do ciclo do nosso sono é quando as coisas que nós aprendemos, elas são retidas no nosso cérebro. O cérebro organiza tudo que a gente aprendeu na hora que a gente deita e dorme. Certo? E aí, esse momento que a gente dorme é super importante. E a gente ferrou, né? Ah lá, o Rodrigo falou, I didn't know that. Agora você já sabe. Quando a gente dorme, o nosso cérebro organiza tudo. Não somente as coisas que nós aprendemos, mas também as coisas que a gente passou pelo dia.
as memórias, as situações. É como se a gente fosse acumulando várias coisas numa caixa bagunçada. Aí a gente vai dormir, nossa secretária aqui vai lá e fala, ok, a bagunçada dormiu, vamos lá, arrumar essa bagunça. Pega, abre lá, lê cada documento, esse vai nessa caixinha, esse vai nessa outra. E organiza tudo como se fosse uma biblioteca. Certo? Aqui dentro é tudo organizado, porque às vezes a gente não deixa, a gente é ansioso, a gente quer fazer 1000 coisas e não quer dormir, acha que dormir não é importante, né? Tem o povo que fala assim, dormir é perder tempo. Gente, dormir é bom demais. Eu mesmo adoro, quem me conhece sabe, quer me deixar feliz, me deixa dormir. Mas enfim, quando você dorme, tudo que você aprendeu é organizado dentro do seu cérebro. E aí ali ele consegue reter o que é importante. Sabe o filtro? Ele retém o que é importante, deixa de lado o que não é muito importante, para você seguir, para você colocar mais coisas no dia seguinte. E aí, uma coisa legal que tá nesse livro que eu achei foi o seguinte. Ele fala que quando você vai, por exemplo, para você aprender idiomas, a metade, ele falou alguma coisa do tipo assim, a primeira metade ele organiza as coisas que você aprendeu e depois a outra metade ele faz alguma coisa, as coisas mais lógicas com relação ao que você aprendeu. Então, o momento do nosso sono é super importante, né? E quando você vai fazer, por exemplo, uma entrevista de emprego em inglês, né? Ou que você vai fazer qualquer coisa no outro dia que seja importante, que você precisou estudar para aquilo e tal. Ele diz que quando é uma coisa que envolve idiomas, é bom que você durma cedo, você estudou lá, leu, pensou, tudo, considerou tudo que você ia falar. Durma cedo para o seu cérebro ter tempo de acomodar todas essas coisas. E aí, no dia de manhã, quando você acorda para você ir fazer aí essa entrevista, revisa as coisas e vai, com fé em Deus, né? Essa que é a ideia. Por quê? Tudo que você aprendeu, ele precisa muito mais acomodar no seu cérebro do que aplicar, né? Ele diz alguma coisa do tipo, se for alguma coisa de lógica, matemática, alguma coisa, que você estude tudo que você puder antes, e aí durante o sono você descansa, o seu cérebro ali organiza as coisas lógicas por último, né, no final do seu sono, e aí de manhã você já vai e não precisa revisar. É essa comparação mais ou menos que ele faz. Então, é muito importante que você se dê o sono suficiente, né? Durma uma quantidade suficiente para o seu cérebro organizar tudo que você estudou. Muitas vezes a gente acha, vou varar a noite estudando, né? E você acaba não retendo nada. Pode ser que se for para uma prova, né? Como a gente costumava estudar na escola, a gente vai, memoriza tudo aquilo e tal, faz a prova, acabou a prova, a gente faz assim... Sumiu tudo, desapareceu, a gente esquece tudo. Mas para você aprender um idioma que você vai carregar para sua vida, que você vai mudar a sua vida, você vai ter um emprego melhor, você vai se comunicar com as pessoas, você vai fazer tanta coisa. Não adianta, não é uma prova, né? É uma coisa que você tem que carregar com você e você tem que usar em qualquer momento, né? Da mesma forma que você se comunica em português, você tem que se comunicar no idioma que você escolheu. Então, é uma coisa que não é que você vai consultar nada. Precisou usar, tem que estar ali, né? Então, essa coisa que eu achei super interessante sobre o sono. E pra mim, vai ver que é por isso que eu tenho facilidade de aprender, porque eu durmo demais. Se deixar, eu durmo, né? Entro em coma, de tanto que... é o meu predileto. Agora, olha uma coisa que o Benedict Carey falou, que eu peguei do livro dele. Ele fala assim, o sono é o finalizador do aprendizado e o cérebro está pronto para processar, categorizar, solidificar o que está sendo estudado. Quando você cansa,
seu cérebro diz que já basta. Então, não adianta ficar forçando. Vê que as coisas se englobam todinhas. Lá no começo, que eu falei, não estuda tudo de uma vez, estuda de pouquinho em pouquinho. Por isso, porque a gente acaba esquecendo, a gente acaba não organizando as coisas. Se você não dorme bem, não existe essa organização. Então essas 5 técnicas são 5 leis, na verdade, para você conseguir aprender inglês mais rápido, porque você não vai ficar ali rodando em círculos, fazendo coisas que não vão te ajudar. E não só inglês, qualquer coisa que você vai aprender na sua vida. Essas leis, essas técnicas vão te ajudar para qualquer coisa na vida, né? Então, é bem importante você conseguir aí colocar... Vocês estão anotando? A professora vai puxar a orelha. Anota aí, para depois não esquecer, tá? A live vai ficar gravada, mas... né? Eu sei que muita gente não tem tempo de assistir novamente, então já deixa anotado aí e coloca tudo num lugarzinho assim pra você olhar e tal, e vai em frente, né? Olha o Rodrigo perguntando, what do you think about we study the language, the English language, during 30 minutes every day? É muito bom. Ele tá perguntando aqui, o que eu acho da gente estudar 30 minutos por dia? Eu acho muito bom. Eu sempre recomendei mais ou menos 1 hora, mas eu sei que as pessoas, cada uma tem o seu ritmo, né? Eu estudo alemão e eu vou dizer, não tenho me dedicado muito, porque eu tenho dedicado mais aqui para coisas para vocês, né? Eu tô estudando bastante coisas de relacionamento à mentalidade e também as coisas que eu estudo mesmo em inglês, né? Pra melhorar sempre pronúncia, aumentar vocabulário e tudo mais. E o meu alemão tá ficando um pouquinho pra trás, né? Tô deixando ali. Mas é bom sim você estudar um tempinho todos os dias. Você tá quase dando um spoiler aqui, tá quase falando uma coisa que é do bônus, que eu já vou falar pra vocês em 1 minuto. O bônus. Tem uma coisa que se chama... Não, antes de eu falar do bônus, eu vou perguntar pra vocês uma coisa assim. O que vocês acham de todas essas técnicas? Vocês acham que é aplicável? Vocês acham que faz sentido, né? Porque a gente ouve muitas pessoas falando muitas coisas e eu sempre gosto de filtrar tudo que vem pra mim, porque tem muita... Principalmente em internet, né? Tem muita coisa que as pessoas só falam, mas não aplicam, são coisas que não fazem sentido. E aí a gente tem que puxar pra nossa vida o que a gente acha de importante pra gente. Quando eu bati o olho e falei, nossa, que coisa interessante, essas 5 regras vai ajudar as pessoas a buscarem ali a melhor forma delas aprenderem. A minha intenção é que vocês realmente, não importa se vocês são meus alunos que estão no Inglês Sem Estresse, não importa se vocês tentam aprender com vídeos no YouTube, não importa se vocês têm um curso de outra pessoa, o que me importa é que vocês consigam chegar ali no objetivo de vocês, né? E é por isso que eu estudo tanto para trazer tudo isso. Inclusive o curso Inglês Sem Estresse é um curso diferente, que ele não é somente aulas para você ali com método e coisas em inglês. Tem também essa parte que a gente conversa sobre como a gente estuda, né? Ou como a gente aplica, como que a gente se sente quando a gente está tentando treinar o inglês e não consegue. Então também tem essa parte de mentalidade que ajuda as pessoas a seguirem com mais sem medo, né? Por isso que chama sem estresse. Sem estresse, seguindo, né, sem ter essa pressão ou sem ter essas coisas, porque aí a gente consegue consertar um pouco esses sentimentos que a gente tem, alguns traumas que a gente tem, né, de como aprender o inglês na escola, que não deu certo. Ixi, são tantas histórias, cada pessoa... São várias histórias que a gente carrega e a gente vai tentando ali ajudar um por um, certo? Mas agora vamos lá no bônus, então. O bônus
chama-se o seguinte, é a regra das 5 horas. Vocês imaginam o que seria a regra das 5 horas? Essa regra, ela foi usada por muitas pessoas que desejaram melhorar o aprendizado dela na vida, e pessoas muito importantes, pessoas famosas, que elas conseguiram colocar essa regra na vida delas e deu assim um up, né? Subiu a qualidade de desempenho dessas pessoas para muito mais, por isso que elas se tornaram quem elas se tornaram. Vocês têm ideia de por que se chama regra das 5 horas? Deixa eu ver se alguém tá aí para me falar. Se alguém pensa, né? Eu sei que vocês pensam, mas não respondem. Fica ali, não sei. Enfim, a regra das 5 horas é o seguinte. Olha, um adepto da regra das 5 horas, só para vocês terem uma ideia, foi Benjamin Franklin. Vocês sabem quem foi Benjamin Franklin? Ele foi um americano e ele atingiu várias coisas na vida dele. Ele foi autor, ele foi político, ele foi inventor, ele foi cientista, todas essas coisas, né? Mas se eu disser pra você, e aí agora nós vamos acabar com um pensamento limitante que aparece muito, muitas pessoas me fazem essa pergunta, falam essas coisas pra mim no direct, que é o seguinte. O Benjamin Franklin, ele parou de estudar oficialmente, mesmo de ir pra escola, estudar com 10 anos de idade. Parou de estudar. Então muita gente fala pra mim assim, eu não vou saber falar, eu não vou conseguir aprender inglês porque eu estudei pouco. Eu não vou conseguir aprender inglês porque eu só fui até a 5ª série. Porque eu não terminei o ensino médio. Nem fui pro ensino médio. Muitas pessoas têm essa crença de que elas não vão conseguir porque elas não tiveram o aprendizado formal, né? Não aprenderam inglês não foram para a escola o tempo que as pessoas. Então, muita gente pensa que quem for para a escola por muito tempo é mais inteligente. E isso não é verdade. Elas só tiveram mais acesso à educação, né? No caso do Benjamin Franklin, ele parou de estudar oficialmente com 10 anos e ele se tornou tudo que ele se tornou. Então, como? Por que ele fez? Ele sim, foi adepto à regra das 5 horas. Quando ele era adolescente, ele trabalhava com o irmão dele. Então, o irmão dele tinha uma gráfica e tal, e ele trabalhava lá com o irmão dele. Naquela época era muito comum as pessoas pararem de estudar para começar a trabalhar, não atrapalhar. A minha mãe mesmo estudou até a 4ª série, se eu não me engano, já para começar a trabalhar. Depois ela fez supletivo, tudo para terminar os estudos. Então era uma, né, isso quer dizer, nem foi a época do Benjamin Franklin, foi séculos antes da minha mãe, mas era um costume, né, antigo. E aí ele não estudava oficialmente, mas ele conseguiu aplicar essa regra das 5 horas, e aí ele começou a aprender coisas continuamente no dia a dia dele, né? Então não é que ele focava em aprender muitas coisas, mas ele aprendia um pouco por dia. Isso é uma frase que eu falo sempre, um pouquinho por dia, mas sempre, todos os dias. Então era essa a ideia. 5 horas, porque ele separava 1 hora por dia, nos dias da semana, né? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. E aí, nessa hora, ele se dedicava a aprender alguma coisa. Mas ainda não era um aprendizado só de pegar um livro, escrever num caderno. Era um momento que ele reservava esse espaço no dia dele para aprender de alguma forma. Então, ou ele às vezes fazia alguma coisa manual. Então, como isso? Você vai aprender inglês fazendo um bolo, né?
Você pode pegar as coisas e você tentar descobrir o que você está fazendo. Ah, eu estou mexendo a massa. I'm mixing the dough. E você pode incluir as coisas que você usa no inglês com as coisas que você está fazendo. Você não está sentado estudando, mas você está estudando, né? Então ele fazia experimentos, ele fazia as coisas dele, usava todos os sentidos naquela hora que ele dedicava para ele aprender. O foco da coisa que ele queria aprender naquele dia, né? Então isso ajuda muito você a entender como que funciona. Então não é, na verdade, fazer tudo de uma vez, fazer tudo em um mês, mas é o longo prazo, é o melhor investimento de tempo que você pode fazer na sua vida, porque você vai estar aprendendo alguma coisa. Você não tem a pressa de aprender tudo de uma vez, porque você já entende, vocês já entendem, né? Que aprender tudo de uma vez, o cérebro não acomoda, por mais que você durma, mas ele descarta algumas coisas. Então, por isso que tem que ser aos poucos. E assim, todos os dias, você separa um tempinho ali todos os dias e aos poucos você vai aprendendo. Ninguém tá apostando corrida, ninguém precisa saber para ontem, apesar do que a gente sente que precisa saber para ontem, porque tem situações que a gente realmente está passando ali uma pressão, né? Eu conheço gente que tá, por exemplo, num emprego, que precisa falar inglês, conseguiu um emprego porque fez curso, tudo mais, mas tá ali na hora de realmente falar, não consegue, né? Estudou bastante, mas não consegue falar. Então, tem essa pressão. Ou quem vem aqui para os Estados Unidos e precisa conversar, resolver as coisas e não sabe falar nada. Então, às vezes a pessoa fala assim, isso não tá funcionando, porque, demora demais. Mas não importa. Mesmo se alguém falar assim pra você, o meu curso te ensina inglês fluente em 3 meses, em 6 meses. Não importa, pode ser o melhor curso do mundo, do planeta Terra, de tudo. Se você não conseguir acomodar as coisas no seu cérebro, você não vai conseguir seguir, né? Você não vai conseguir reter as coisas. Então, não é a promessa do curso, mas é a realidade que você consegue atingir, né? Por isso que eu tomo muito cuidado de ser muito realista, né? Eu não posso dizer para vocês, olha, o meu curso é de 6 meses, mas em 6 meses você vai estar assim, super fluente. Não é esse caso. Eu digo, em 6 meses você vai saber suficiente para você conversar, para você resolver as suas coisas. Ainda tem muita coisa para você caminhar, mas ali você vai ter a base perfeita, toda a base que você precisa para você seguir, né? Então é essa a intenção. Quando você põe muita coisa de uma vez, você não memoriza. Então, voltando para a regra das 5 horas, então o que acontece é o seguinte: normalmente o que a gente pensa num dia, por exemplo? Hoje eu fiz bastante coisa, meu dia foi produtivo. É ou não é? A gente só pensa assim, o dia que a gente faz uma coisa só, a gente fica sentindo, sei não, hoje foi meio fraco. Hoje não rendeu, né? Hoje não rendeu, não. Um dia que a gente sente que é um dia dos bons é aquele dia que você faz bastante coisa, realiza bastante coisa, né? Só que com relação ao aprendizado, você pode até realizar bastante coisas e é isso aí, tudo bem. Amanhã começa tudo de novo. Quando você está aprendendo uma coisa, você tem que ir aos poucos. E aí, quando você vai aos poucos, o aprendizado fica mais intencional. Porque você está ali todos os dias. Você sabe que você não precisa ter pressa. Você vai conseguir parar para revisar, né? Planejar o seu aprendizado. Porque geralmente quando a gente vai estudando, a gente estuda e não entendi direito, mas vira a página, vamos lá pra frente. Essa aí eu pulo na hora da prova, não é assim? Se cair essas coisas aí, eu marco qualquer alternativa lá e vai em frente, porque você tá pensando num teste. Agora, quando você tá aprendendo uma coisa pra você, um idioma mesmo pra você, você precisa entender que aquilo não pode ser passado pra frente.
Então, quando você vai fazer esse estudo, essa regra das 5 horas, você vai em um dia, porque você tem muito tempo, você tem 5 horas por semana, 1 hora ali você senta e planeja, ok, o que eu já sei, quais as metas que eu quero atingir nessa semana que seja, mas você planeja não somente as suas metas, você planeja o seu estudo. Então, eu vou estudar isso aqui, vamos supor, segunda e terça eu vou estudar um assunto, quarta eu vou revisar um negócio que foi estudado lá semana retrasada, vou ver se tá tudo ok, né? Quinta eu vou me testar, né? Então não precisa ter prova, mas você vai se testar. Eu vou entrar naquele site que eu sei que eu posso escrever um negócio, ele corrige pra mim, né? Eu vou entrar naquele aplicativo que corrige a minha pronúncia. Eu vou entrar naquele site que tem as notícias faladas e eu vou ouvir e vou ver se eu consigo entender. São muitas coisas. No curso Inglês Sem Estresse eu tenho lá um PDF com muitas ferramentas que você pode usar para poder, né, usar o seu inglês, testar o seu inglês. Você pode pedir para uma pessoa, conversa comigo um pouquinho em inglês, vamos ver se eu já estou entendendo bem, faz um teste comigo. Todas essas coisas, né? Então você tem tempo para isso, você planeja. Dia tal, já entra em contato com essa pessoa. Você pode conversar comigo 1 horinha na quinta-noite? Não, que eu queria só testar meu inglês. Ótimo, certo? Então você tem tempo para fazer essas revisões, essas coisas. Você não tá correndo atrás de nada, você não tá perdendo o trem, né? Então, você, além de conseguir fazer essas coisas, um desses dias você pode, não um desses dias, como eu disse antes, você não pode mudar os lugares, os ambientes que você vai estudar. Um desses dias, ao invés de você ficar estudando ali, vai fazer uma caminhada, vai dar uma volta de bicicleta e pensar no que você aprendeu, no que você pode melhorar, né? Essas coisas, a caminhada, né? O Steve Jobs mesmo era um dos adeptos da caminhada, que ajudava a colocar as coisas na cabeça do dia a dia no lugar. Eu também caminho todas as noites, quem me acompanha sabe, eu preciso caminhar porque eu vou com a minha cachorra andar, mas também ajuda a colocar a minha cabeça no lugar, tudo que eu tô aprendendo, tudo que eu tô pensando, né? Você pode escolher ali o tema da sua caminhada. E aí quando você faz isso, você coloca, você pega outros ambientes, outros sentidos, entendeu? E coloca junto com a coisa que você está aprendendo. Sai daquela ideia de que você, para estudar, você precisa sentar, escrever, ficar numa mesinha no seu escritório, né? Traz isso para a vida, para outras coisas. A gente aprende em todos os momentos da nossa vida, certo? A Marisa tá gostando, tá? Disse que tá muito legal tudo que eu disse aqui. Muito bom, Marisa. Eu realmente fiz essa pesquisa e eu tô pesquisando mais coisas, tô estudando mais coisas para trazer sempre para vocês aqui, não só o inglês mesmo que a gente aprende todos os dias, mas as coisas que a gente pode fazer para ajudar ali aquele problema que a gente tem para aprender, né? Bom, essa coisa da caminhada me fez lembrar de uma coisa. Quando eu tava na faculdade, eu tinha uma professora que ela era muito animada, a aula dela, todo mundo fugia dos outros professores para fazerem aula com ela. Eu até brincava, quando eu crescer, você é uma professora igual ela. E ela falava assim, quando a gente fazia um paper, né? Como é que fala isso em português? Quando a gente fazia um trabalho, um projeto para entregar para ela, ela falava assim: escreve o projeto, pensa, releia, deixa tudo prontinho, lê e fecha e sai. Vai fazer alguma coisa. Vai namorar, menina, ela falava. Vai esfriar a cabeça. No outro dia, você volta e lê de novo. E aí você vai pegar todas as coisas que você achou que estava certa naquele momento, mas que você pode fazer diferente agora, né? Então, de novo, volta aquela ideia assim do tipo, quando a gente fica muito em cima de uma coisa, muito tempo, o nosso filtro deixa passar algumas coisas. Então, é importante a gente conseguir
entender que a gente tem que dar um tempo pro nosso cérebro. A gente tem que ir com calma, a gente tem que ir com a nossa forma, que não tem como a gente vencer o nosso cérebro. Não tem essa competição. A gente vai da forma que a gente consegue. E assim a gente consegue aprender, né? Senão, a gente às vezes passa da conta, tenta memorizar, decorar um monte de coisa, mas não fica lá. Então não adiantou nada, você está perdendo o seu tempo. Faça da forma mais inteligente, certo? E é isso que eu acabei de falar. Eu anotei aqui que era para fazer sem pressa. Vai sem pressa, vai em paz, né? Então, revisando tudo, pra gente poder fechar. E aí vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar pra mim. Pode escrever aí se tiver alguma dúvida. Revisando tudo, as 5 técnicas, vamos dizer, as 5 leis para você aprender inglês mais rápido. Ou se você quer dizer aprender inglês com mais eficiência, né? Aprender com mais utilidade, são essas. Estude menos por vez. Não estude tudo de uma vez. Alterne os ambientes. Use os seus sentidos, né? Para vocês fortalecer as formas que as coisas vão entrar na sua cabeça, né? Fortalecer a sua memória. Outra, ensine o que você está aprendendo. Faz ali de conta que você está ensinando uma pessoa, que isso vai te ajudar a memorizar, vai te ajudar a tirar dúvidas. Você mesmo pode se ensinar, e quando a gente ensina uma pessoa, a gente aprende 2 vezes. Eu sei disso, hein? Eu sei disso mais que todo mundo. Outra coisa, aprenda com o tempo distribuído, né? A regra das 5 horas. Aprenda com o tempo distribuído, aprenda com o conteúdo distribuído, um pouquinho por dia, revisa, certo? E a 5ª, que é a minha predileta, durma bem. Durma bem para as coisas conseguirem entrar na sua cabeça, para você conseguir organizar os pensamentos e que tudo isso vai entrando aos poucos, você vai respeitando o seu cérebro. Não tem como a gente ultrapassar o que o cérebro da gente comporta, né? A gente tem as nossas limitações, a gente tem que entender isso, mas que essas limitações não sejam ideias, não sejam crenças, tá? Muita gente vem com crenças pra mim dizendo assim: eu sou velha, eu não consigo aprender, né? Não é bem assim. Eu já tive a aluna com 70 anos e ela era super dedicada e aprendeu bastante, né? Então, outras coisas, igual essa que eu falei mais um pouquinho antes, é porque eu não pude estudar. Não tem nada a ver. Para você aprender um idioma, você não precisa ter alta escolaridade, né? Você precisa somente estar disposto. Não é que o meu curso, por exemplo, não é um curso que você vai sentar e vai ficar ali escrevendo regrinha de gramática. Você vai aprender a gramática porque você vai precisar formar frases corretas, mas é na hora ali da formação das frases que você vai colocar as coisas. Gente, gramática é colocar o verbo no passado, na negativa, fazer perguntas. E isso, na hora que você vai falar, você vai ter que saber, né? Ou você vai falar com as palavras soltas, ou você vai formar frases. Então, o que o curso te ensina? A formar essas frases. Você não precisa saber que aquilo ali é um adjetivo, aquilo ali é um advérbio, aquele verbo está no tempo do passado contínuo. Você não precisa saber dessas coisas, porque em português você não sabe. Você fala, mas não sabe, né? Tem, sim, tem. No curso tem uma parte lá, eu até brinco e falo assim: você não precisa assistir essa aula se você é traumatizado com gramática. Mas se você tem a necessidade de saber o nome das coisas, tem também. Mas é uma porcentagem do curso. A parte que a gente fala mesmo, que a gente aprende, é baseada em coisas que a gente usa no dia a dia, frases que a gente faz no dia a dia, né? Então é bem importante que você
Não deixe essas crenças limitantes entrarem no seu caminho, né? Respeite sim o que o seu cérebro físico comporta, né? Isso aí é científico, não tem como dizer que não. Mas as crenças que a gente tem, as coisas que a gente ouviu falando, né? Ah, aprender inglês pra quê? Só rico aprende inglês, você não vai viajar pra Disney. Não é? A gente não ouve essas coisas. Nossa, que chique, tá querendo se aparecer aprendendo inglês, né? Tá querendo se aparecer, querendo colocar a gente inferior. Não é isso. Mas que as pessoas falam essas coisas e às vezes, por causa do que a gente tá sentindo ali na hora, a gente toma como nosso, mas não é verdade. Certo? Então tem que ter sim cuidado e vencer essas coisas. A partir do momento que a gente consegue vencer essas crenças, a gente decola. Não só no inglês, não. A gente decola em tudo. A gente decola no nosso trabalho. A gente decola na forma que a gente conversa com os clientes. Na forma que você faz uma venda. Na forma que você conversa com o seu marido, com a sua esposa. A forma que você conversa com os seus filhos. Você modifica tudo. Porque você se conhece melhor e você entende que essas coisas não são suas. Que as suas crenças são diferentes. Tem que entender o que é seu. Que nada te limite. Certo? O céu é o limite. Certo, gente? Bom, deixa eu olhar aqui se tem alguma pergunta. Não, apertei o botão errado. Peraí, deixa eu olhar aqui. Não, no questions. Bem, se vocês não têm perguntas, vocês podem colocar, me chamar no direct se vocês tiverem alguma dúvida com relação a isso tudo que eu falei. Colocar também em comentários, eu vou deixar essa live aqui gravada. E aí você pode fazer as perguntas, trocar as ideias que vocês quiserem, tá? Eu tô disponível para poder falar com vocês. Certo? Gente, então, thank you very much for coming. Muito obrigada por terem vindo, por terem tirado esse tempo para aprenderem. A Grazi falou que adorei. Eu também adorei estar aqui. Meu curso vai ter logo, gente. A lista de espera tá no link da bio. A Maite Soares está perguntando. A lista de espera tá no link da bio. Eu tô só finalizando algumas coisas, porque tem alguns bônus que eu quero colocar nesse curso, que eu preciso confirmar com algumas pessoas, confirmar com uma empresa. E eu não posso falar muito não posso falar muito não, mas vai ser amazing. E aí, provavelmente, assim que eu conseguir fechar essas coisas, eu vou já poder abrir. Então, já fique lá na lista de espera, porque quem estiver na lista de espera vai receber link de promoção, todas as coisas antes de todo mundo. Então, se você está interessado em aprender inglês de vez, ter uma base sólida no seu inglês, que daí pra frente você vai conseguir lidar com qualquer situação em inglês, coloca seu nomezinho lá e eu vou ficar muito feliz de te ajudar nesse processo, ok? Thank you very much, have a great weekend e a gente se fala, tá bom? Bye bye.